CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Olha, o Gilberto hoje vai nos trazer uma dica aqui importantíssima, que é quando a gente tenta aliar a saúde, né, ao desenvolvimento tecnológico, porque o próprio Gilberto tem sido vítima de dores na mão por conta do uso constante, né, dos teclados e do manuseio próprio, né, do que temos aí de hoje à disposição do mercado. Exatamente, Fernanda. O tema de hoje, na verdade, estou sentindo na própria pele, na verdade, meu corpo, o uso excessivo, né, ou seja, contínuo do computador. Então, se você, né, se o nosso ouvinte é aquele que não sai da frente do computador por nada, que usa o computador por mais de 3 horas diárias, né, então se essa é a sua realidade, a gente tem que tomar cuidado, porque a posição que a gente senta na cadeira, a posição que a gente usa as mãos no mouse ou naquele touchpad, naquele pequeno, aquela área sensível ao toque do notebook, por exemplo, pode, obviamente, ter um efeito bastante maléfico no nosso corpo, né? Então, aí alguns sintomas, alguns alarmes que até o nosso corpo começa a emitir quando a gente faz um uso excessivo ou inadequado do computador. Por exemplo, dormência nas mãos, nas pernas, nas costas, dores nas mãos, no antebraço, por exemplo, é muito comum também. Tudo isso são sinais de alerta que podem levar você, se não cuidado adequadamente, a ter até uma doença chamada de LER, né, que é lesão de esforço repetitivo, que é aquelas pessoas que usam digitadores, pessoas que usam por muito tempo, por um tempo prolongado, os computadores e teclados. Então essa é a ideia. A ideia, então, para você tentar evitar isso, é que você durante algum tempo use o computador e você faça paradas programadas e aí você consiga alongar os dedos, alongar os braços, pernas, levantar um pouco, esticar, né, os braços, fazer algum exercício com o ombro. E aí como fazer isso, como lembrar de fazer isso, né? Muitas vezes a gente está concentrado em alguma atividade no computador e deixa passar isso, né, e esquece. Então, vou dar 2 dicas aqui, 2 programas bem interessantes que você pode instalar no seu computador e programar, e ele automaticamente, né, ou seja, dentro de períodos programados, ele vai e te alerta. Então, aparece uma janelinha no canto assim, diz assim, ó, tá na hora de você dar uma paradinha para dar fazer um alongamento no seu braço, nas suas pernas e tudo mais. O primeiro dele chama-se WorkRave, www.workrave.org. É um aplicativo gratuito, funciona para Windows e funciona para Linux também. E o interessante é que, além dele lembrar você que horas você tem que parar, né, ele tem uma série de figuras, né, pequenininhas que mostram você como fazer o alongamento. Então, como você fazer o alongamento nas mãos, né, nos braços, nos ombros, nas pernas, que fica super tranquilo. Vai lá rapidinho, uma paradinha de 5 minutos a cada 1 hora, já é o suficiente para você ter os seus músculos que ficavam tensionados por causa da posição, por causa do seu uso, ficam tranquilos, ficam relaxados, você evita, ou pelo menos diminui a chance de ter esse tipo de problema, né, em relação a isso. Outro aplicativo, esse pago, né, que tem uma versão agora com vídeos, inclusive, bem interessante, chama-se Workpace. www.workpace.com. Quem não pôde anotar, não conseguiu anotar, rapidinho, daqui a pouco vai estar tudo lá no portal do CBN Vitória ou lá no meu site, gilberto.sudré.com.br, pode anotar. Então, essas 2 soluções, né, são bem interessantes e você consegue ser lembrado de parar em tempos para fazer o seu alongamento, né, quando necessário. Importante também, aí falando mais de postura, que a gente deve sempre manter o monitor no nível dos olhos, né? Ou seja, não muito embaixo, nem muito em cima, que isso acaba dando dor no pescoço. Cuidado com a cadeira que você senta, a coluna vertebral tem que ser sempre ereta e as pernas também tem que estar apoiadas normalmente para você não ficar com a perna nem muito baixo, nem muito acima da sua cadeira. Então, e o braço normalmente é uma posição de 90 graus em relação à mesa, né? Então, tudo são cuidados para quem usa por muito tempo os computadores e acabam tendo algumas dores, né, nas costas, normalmente as costas que sofrem mais, costas e braços é o que sofrem mais no uso prolongado de computador. Gilberto, para quem usa, em especial, o notebook, o netbook no quarto, né? Hoje tem aquelas bandejinhas, aquelas mesinhas, até as mesinhas mais inclinadinhas,
O que é útil ali? O que vale a pena comprar? Aquilo ajuda. Aquelas mesinhas, elas ajudam por duas situações. Primeiro, pela questão de posição, né? O notebook vai estar apoiado em um lugar. E segundo, por ventilação. O notebook não vai ficar em cima. Nunca use o notebook em cima de uma almofada, ou de um travesseiro, porque isso acaba bloqueando as entradas e saídas de ar e pode superaquecer o notebook. Mas no mesmo colo assim, também, então, né? A no gente colo pode também, bloquear. exatamente, também não é adequado. Se você vai usar o notebook no colo, use alguma coisa rígida, né, para que mantenha aquela distância entre a base do notebook e o apoio. Agora, mesmo assim, os médicos recomendam de não usar o notebook, apesar da gente ser mal comportado e usar de vez em quando, não usar o notebook na cama, por exemplo, porque é uma posição muito ruim. Você acaba tendo problemas de postura com o braço, com as pernas, né, e acaba levando a dores, né, em relação a isso também. Então, lembranças, cuidados, né, assim, simples, muitas vezes simples, que a gente acaba negligenciando e acaba trazendo alguns males para o nosso corpo, nossos braços, pernas, né, ombros, tudo mais. Muito legal, gente, a dica de saúde aí no Tecnologia de hoje. E a gente também tem dica de segurança. Exatamente. Essa semana, Fernanda, o Google lançou um produto novo chamado Google Drive. Né? É um produto equivalente ao produto do Dropbox, que você coloca lá, move documentos para a nuvem e depois você pode ter acesso a esses documentos de vários outros computadores diferentes. Então, é um produto equivalente. O que surpreendeu toda a comunidade são os termos de uso do serviço Google Drive, que diz lá, e está textualmente escrito no produto, diz que qualquer coisa hospedada no Google Drive passa a pertencer ao Google. Então, quando você coloca um documento, por exemplo, lá no Google Drive, está escrito lá, eles têm o direito, né, de usar, ler, né, consultar, inclusive fazer cópias do documento que está lá. Então, estranho, né? Então, ou seja, a comunidade toda reagiu, não sei, o Google até agora não se manifestou, não falou nada em relação a isso, mas é um aviso para quem tem tira. Quem está usando, começou a usar o serviço, se é um documento que não tem importância nenhuma, que não está preocupado com o seu conteúdo, divulgação do seu conteúdo, não tem problema, continua usando o serviço. Mas quem tem esse tipo de problema, né, ou esse tipo de preocupação, é bom que não usar o serviço do Google Drive, né? E aí o Dropbox tem uma situação diferente, ele tem lá na sua relação, né, instrução de uso, que ele não faz esse tipo de uso dos documentos que estão lá, né, dentro do Dropbox. Então, é uma dica de um lançamento e também uma dica de segurança. Quem, por acaso, está usando, pensa em usar o Google Drive, o site é drive.google.com, cuidado com os documentos que coloca lá, né? Em relação a isso. Pelo sim, pelo não, acho que eu não usaria, não. Eu também não. Pessoalmente, também não usaria essa ferramenta, né? Muito bem. Bom, eu acho que não podemos deixar de falar de imposto de renda. Exatamente. É o último final de semana. Vai dar problema esse final de semana. Exatamente. Daqui a pouquinho, César, inclusive, faz o último quadro dele de imposto de renda. Então, aqui na nossa programação, mas vai dar problema o acesso. A ideia aqui não é comentar sobre imposto de renda em si, mas lembrar as pessoas, né, que tem o programa do imposto de renda disponível lá para download no site da Receita, no receita.fazenda.gov.br. Lembrando que tem que fazer 2 downloads, né? O download do programa que você escreve a declaração e tem o programa ReceitaNet, que é o programa que faz, depois da declaração estar pronta, enviar a declaração para a Receita Federal. Lembrando que até o dia 30, né, até segunda-feira, muita gente deixou para a última hora, né? Então, isso é uma preocupação, porque quanto mais perto da segunda-feira, mais gente vai mandar e aí tem chance da internet ficar sobrecarregada, os links da Receita também ficarem sobrecarregados, então é bom antecipar o máximo possível para enviar logo a declaração de imposto de renda para isso, né? Bom, fica então a dica do Gilberto. Vai dar problema, pelo menos a Receita diz que tem todo um suporte para atender, mas a gente sabe como funciona a internet, né? Principalmente a internet no Brasil. Exatamente. Acesso demais, o site cai. A Receita tem feito um processo, eu vi uma entrevista de um responsável pela área de TI lá, que eles, quando vão chegando mais perto do final do período de entrega, eles vão contratando links maiores de internet. Então, ou seja, no começo ele tinha um link de uma certa velocidade para acessar o serviço, e nessas última semana, por exemplo, eles contratam um reforço de links da internet, exatamente porque eles sabem que muita gente vai entregar a imposto de renda no finalzinho. Então, assim, mesmo assim, como você falou, está correto, a gente nunca sabe, né, o provedor, né, os links de internet e tudo mais. Então, não é bom deixar para a última hora, exatamente por causa desses problemas que a gente tem aí. Muito obrigada, Gilberto. Até sexta que vem. Todas essas dicas, os endereços que ele deu dos aplicativos para que a gente possa ser lembrado da paradinha
para que a gente possa fazer um alongamento e evitar, né, futuramente uma doença por lesão do esforço repetitivo. Vão estar daqui a pouquinho no site da Rádio CBN e você conversa também com o Gilberto em outros canais. Exatamente, temos aqui o e-mail do programa, cbntecnologia@gmail.com. Quem quiser mandar perguntas, sugestões, a gente está aqui disponível para isso. Tem também o meu site, gilberto.sudré.com.br, e também o Twitter, o Gilberto Sudré, que também pode mandar mensagens que a gente fica acompanhando o que acontece no mundo da tecnologia durante a semana. Obrigada, Gilberto. Até sexta que vem. Obrigado, Fernando. Um grande abraço para você, um bom final de semana para você e feriado para os nossos ouvintes também.